Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero dizer da minha alegria e o privilégio de estar aqui congregado com vocês. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, pastor Bertier, pastor Eliude. Muito obrigado pela recepção calorosa e hospitaleira. Quero abraçar também nosso secretário de missões, primeiro vice-presidente, pastor Osmar Alves, minha gratidão, pastor. E também fazer menção do meu pastor setorial, pastor Irian Carvalho. Obrigado, pastor. Abraçando o pastor Irian e eu cumprimento os demais companheiros do ministério, a minha retaguarda. Quero ser breve e compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo de número 10, os versos 14 e 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versos 14 e 15. Diz assim o texto: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém. Queridos irmãos, de maneira breve e sucinta, eu gostaria de compartilhar 4 motivos ou 4 porquês que a igreja deve investir em missões e também enviar missionários. Alguém já disse que missão é feita pelos pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que ofertam ou abençoam. Mas é interessante ressaltar aqui a frase de Maya Harrison, missionário e professor de missões, que costumava dizer: a Bíblia está repleta de motivos para a igreja investir em missões, enviando missionários. O primeiro que eu gostaria de destacar está registrado em Marcos capítulo 16, verso 15, quando no último discurso e última reunião com seus discípulos, o Senhor disse a eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o primeiro impulso, o primeiro motivo para a igreja investir em missões, claramente é a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma coisa eu aprendi ao longo do meu ministério, é que ordem não se discute, ordem se obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há também uma segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está registrada em Lucas 16, versos 27 e 28, que é o clamor dos que se perderam. Lucas 16, 27 e 28, nós estamos diante da história do rico e do Lázaro. É importante ressaltar que aquilo não se trata de uma parábola, e sim de um fato verdadeiro. Mas diante daquela história algo me inculcou, e eu quero compartilhar com os irmãos. É interessante que o rico, ali na história, quando morre, ele vai para o Hades, para o inferno, para a mansão dos mortos, para as partes baixas da terra. E no Hades, em tormento, diz o texto, ele clama que Abraão enviasse Lázaro, que estava no seio de Abraão, de novo ao mundo dos vivos, para anunciar aos seus irmãos ainda vivos, que o lugar aonde ele estava era terrível. Então, a segunda passagem, menção que eu quero dizer aos irmãos é essa:
O clamor dos que se perderam ainda fala. Quem está lá sabe muito bem que não deveria ir para lá. E quem está aqui sabe da responsabilidade que temos de não permitir que as pessoas vão para aquele lugar infernal. Você pode me ajudar a pregar? Provoca o irmão que está do teu lado carinhosamente e diga para ele: nós precisamos anunciar o Evangelho, porque as almas que estão no inferno estão clamando. A terceira verdade, caminhando para o final, é o chamado para fora. A palavra igreja significa, vem do grego eclesia, e significa chamados para fora em sua literalidade. E eu quero ressaltar o texto de Atos 16, verso 9, quando o apóstolo Paulo tem uma visão, e nesta visão aparece a ele um varão macedônio, e esse varão diz para o apóstolo: atravesse a Macedônia e ajude-nos, ou aleluia. Queridos irmãos, há também um pedido de socorro daqueles que estão lá fora. Então, o terceiro impulso para a igreja investir em missões é o pedido de socorro, é o ajude-nos que está clamando lá fora. E isso é tão real que Paulo, quando desembarca em Filipos e começa a anunciar o Evangelho para cumprir o chamado desta visão, rapidamente ele vai ganhando adeptos. Ele ganha Lídia, ele ganha a jovem possessa de um espírito de adivinhação, e ele ganha também o carcereiro. Três pessoas diferentes, de classes diferentes, de religiões diferentes, de etnias diferentes, mas o Evangelho chegou promovendo união, porque foi para isso que nós fomos chamados. Quarto e último motivo é a compulsão interior. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Se nenhum dos três motivos que eu apresentei a vocês nesta noite for suficiente, eu tenho certeza que o quarto será. Sabe por quê? Porque há dentro de todo crente fiel e verdadeiro um impulso. Há dentro de todo crente convicto da sua chamada um despertamento, uma catapulta para lançá-lo para frente, que se chama o amor que me alcançou e te alcançou. Então hoje você pode levantar a tua mão e adorar a Deus comigo, dizendo: o amor de Deus me alcançou e irá continuar alcançando outros através da minha vida. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. As crianças